E aí, galerinha, tudo bem? Vocês ainda estão na ressaca do Enem? Pois é, antes de ontem, dia 21 de novembro de 2021, vocês fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o primeiro dia de provas, e se depararam com um tema de redação surpreendente. A questão da invisibilidade social e da não constituição, né? E aí eu não estou falando da Constituição Federal ainda, mas não constituição na formação de um registro, o seu registro formal, uma certidão de nascimento, documento de identidade ou qualquer outro tipo de comprovação de que você existe. Tem nome e tem um númerozinho que a gente conhece como CPF. Basicamente, né, essa invisibilidade abrange aproximadamente 3 milhões de brasileiros, como foi bem trazido na coletânea, né? A provinha já está aqui sob nossa posse. E aí, essas 3 milhões de pessoas não conseguem, por não ter um registro formal, ter acesso a inúmeros direitos que a Constituição, agora a Constituição Federal, nos garante. Por exemplo, você não consegue se matricular numa escola, você não consegue acessar direitos básicos, como, por exemplo, o Auxílio Brasil ou o antigo Bolsa Família. Você não consegue também acessar ao Sistema Único de Saúde e dar continuidade a tratamentos. E entre outros tantos, mas tantos problemas que a falta, a ausência de um documento formal lhe faz ter, né? Eu chamo a sua atenção para alguns pré-requisitos. Primeiro, quem são essas 3 milhões de pessoas? E principalmente, por que elas estão invisíveis da sociedade? Primeiro ponto, 198 mil brasileiros, repito, 198 mil brasileiros, hoje, 2021, vivem nas ruas. Significa dizer que todos eles não possuem documento? Não, não significa dizer isso. Alguns deles possuem, outros perderam ao longo da vida, mas a maior parte dessas pessoas não tem um registro e, consequentemente, não acessam a nenhum desses direitos. E olha aí, de 3 milhões estamos falando de uma fatia alta, 198 mil, quase 200 mil pessoas. E aí você me pergunta, onde estão essas outras 2 milhões 800 mil pessoas? Estão espalhadas pelo Brasil nas camadas mais pobres e periféricas, onde o acesso a cartórios é muito difícil e principalmente muito burocrático. E temos um terceiro fator considerado primordial nesse processo. Para você constituir esse tipo de documento, né, que é a certidão de nascimento, você precisa pagar um valor. Ou seja, além de boa parte dos brasileiros não terem conhecimento da necessidade desse documento, eles não têm condições financeiras de arcar com o custeio da constituição deste documento. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo inúmeros desses problemas, inúmeras dessas situações que impedem o indivíduo, essa criança, esse futuro adulto, a, por exemplo, ter acesso aos direitos que deveriam ser garantidos pelo artigo 3º e o artigo 5º da Constituição Federativa de 88. E aí você me pergunta, professor, quais repertórios poderíamos utilizar de forma agregadora para essa redação? Primeiro ponto, gente, regionalismo de 30 na segunda fase modernista deveria estar na sua redação. Morte e vida severina, né? Na figura de Severino, aquele homem que é severino assim como tantos outros, ou seja, que possui exatamente o mesmo destino. Um destino cruel, traçado desde o seu nascimento e que será idêntico até a sua morte. Um destino miserável, um destino que constantemente ele está se moldando, se adaptando a situações que o mundo lhe obriga a fazer, lhe obriga a atender. Então, Morte e Vida Severina seria uma excelente referenciação. Uma outra referenciação ainda do mesmo período e da mesma relação literária seria Vidas Secas, cujos personagens humanos, quase todos eles, não possuem nome. E aí eu especifico os 2 filhos de Fabiano e Sinha Vitória, o menino mais moço e o menino mais velho.
ambos não possuíam nome. E ao não possuir nome, eles não possuem identidade. E aí eu não estou falando de identidade de documento físico. Estou falando de identidade de fato. São pessoas que, sem ter nome, elas também não têm uma forma. Elas também não têm uma posição. Elas também não têm uma capacidade de mostrar-se para a sociedade. E aí essa ausência de nome faz também com que sejam muito, mas muito esclarecidas as ausências de direitos. Essas crianças nunca frequentaram nem frequentarão as escolas. Essas crianças nunca frequentaram ou frequentarão, por exemplo, um hospital. Não terão acesso a programas simples, como, por exemplo, esse da vacinação da Covid-19, que protege não apenas essas pessoas, como toda a sociedade. Então, olha a dificuldade que é o não registro formal, a não documentação e essa invisibilidade. E aí você me pergunta, além desses pré-requisitos literários, Mário, o que mais que eu poderia trazer para agregar a esse tema de redação? Você poderia trazer elementos que fogem da perspectiva literária e buscam a perspectiva do direito civil. O direito civil, tanto na base dos teóricos primordiais, e aí você já deve ter passado por, entre outros vídeos, entre outras referências, mas o ponto principal, a lei predetermina que é dever do Estado brasileiro não apenas formalizar todo e qualquer cidadão, como acompanhar se eles estão tendo acesso aos direitos predeterminados na Constituição de 1988. E aí o Estado, ao não cumprir com tal regimento, ele está se mostrando negligente. E essa negligência precisaria ser combatida na sua proposta de intervenção social. E aí, falando um pouco mais dela, eu só vejo dois caminhos principais, tá, minha gente, para a resolutividade desse problema. Caminho número 1. Investir de forma muito mais ampla num programa que é histórico no Brasil e que foi negligenciado nesses anos de administração Bolsonaro, que é o censo. O censo é primordial para que o Estado brasileiro conheça os problemas brasileiros. E aí é muito preponderante, é muito importante a gente validar uma situação, tá, minha gente? A situação de que, ao não se investir no censo, não se reconhecem os problemas factuais. E, principalmente, promove ainda mais invisibilidade social. Então, esse dado que a própria banca nos trouxe talvez esteja defasado, porque diariamente surgem pessoas, nascem pessoas, diariamente morrem pessoas, e a gente não tem acesso a esse tipo de informação, muitas das vezes, porque o Estado não está totalmente organizado, ou não busca fornecer esse tipo de dado em tempo real. E aí, gente, ao negligenciar o censo, ele negligencia outros tantos problemas de ordem social que poderiam ser combatidos, como já citei ao longo desse vídeo de hoje, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à segurança, o acesso, por exemplo, ao Auxílio Brasil, ao antigo Bolsa Família e assim por diante. Um outro ponto fundamental, mas fundamental de fato, é você tornar não apenas gratuito, como acessível em todas as regiões do Brasil, a questão do registro formal. Gente, não é possível que a gente ainda tenha que viajar, algumas pessoas no Brasil ainda têm que viajar centenas de quilômetros para registrar um filho, pagar valores relativamente baixos para algumas parcelas da sociedade e para outras altos para registrar um filho. Então, baratear, não, tornar de graça e acessível. Acessível como? Aplicativo, informação célere, para que essa burocracia seja um fator eliminado e a gente diminua de forma drástica o número de pessoas que não registram seus filhos. E aí, auxiliar a isso, trabalhar a conscientização da sociedade, mostrando a importância de um documento, a importância de você ser conhecido pela sociedade, conhecido pelo Estado.
Porque, gente, é sim dever do Estado proteger seu cidadão. E se você não tem documento, infelizmente, para o Estado, você não é um cidadão. Tá bom? Eu espero que com esse vídeo tenha norteado um pouco a visão de vocês sobre como seria uma boa redação. Deixa aí no comentário, tá, gente? Participa do chat, coloca o que você construiu na sua redação do Enem. Manda aí mensagem para o nosso WhatsApp, vou deixar aqui embaixo o 84999493000. Manda sua dúvida, participe. Terei grande prazer em conversar com você, em eliminar, sanar suas dúvidas e, claro, mostrar o caminho das pedras para uma redação excelente no Enem. Tá bom, gente? Um forte abraço.